O plenário José Bonifácio, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, recebeu médicos, enfermeiros, biólogos e outros profissionais da área da saúde num seminário sobre o câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima-se que por ano haverá incidência de 600 mil novos casos da doença no país. O SUS gasta em média 6 bilhões por ano no tratamento e controle da doença. Guilherme Rossini, doutorando em Fisiologia Experimental no Instituto Butantan, ressalta que no início do século as pessoas morriam de dezenas de doenças bacterianas. E isso não ocorre mais graças ao desenvolvimento de pesquisas sobre as doenças e a evolução dos fármacos. Hoje em dia é o atual e o maior desafio da humanidade, aonde com o mesmo pensamento que a gente tinha, que a gente chegou à cura e conseguiu controlar as antigas doenças que eu comentei, como as infecções contagiosas, se a gente mudar esse paradigma e esse pensamento, com certeza nós vamos chegar a um momento, a um estágio na medicina e na ciência, onde a gente consegue, no mínimo, controlar e a pessoa viver muito tempo, até com a doença, e com qualidade de vida, ou até chegar à remissão completa e à cura da doença. Grazi Ravassi, doutora em oncologia e pesquisadora científica em nutrição, câncer e exercício, explica que a alimentação está diretamente ligada ao aparecimento de células cancerígenas no organismo. A pesquisadora destaca a obesidade como um dos grandes fatores de risco para o surgimento da doença. Uma alimentação saudável, ela ajuda você a manter um peso saudável e isso pode te ajudar a minimizar efeitos colaterais da quimioterapia. Por outro lado, a obesidade ela pode aumentar em até 5 vezes o efeito tóxico da quimioterapia. Então, hoje em dia, cuidar da alimentação e manter um peso saudável, não só através da alimentação, mas também através da prática de exercícios físicos, não é mais uma questão de estética, ele é uma questão de saúde e ele pode contribuir para o tratamento antitumoral. Tatiana Camargo, enfermeira, especialista na gestão de qualidade nas instituições de saúde, trabalha para implantar rigorosa padronização no atendimento multidisciplinar aos pacientes oncológicos. A gente sabe que existe uma morosidade entre o diagnóstico e o tratamento, então esse é um dos critérios. Garantir que esse paciente, quando ele tem acesso ao tratamento, que ele tenha suporte de uma equipe multiprofissional, não só do oncologista, porque muitas vezes a gente pensa no tratamento do câncer e a gente pensa só no oncologista, mas existe toda uma equipe multiprofissional por trás disso para garantir o tratamento e o manejo de todos os eventos que podem acontecer durante o tratamento e após o tratamento também garantir a continuidade do acompanhamento desse paciente. Doutora Regina Monteiro, médica oncologista, idealizadora do seminário, conta que essa troca de experiência deve resultar em um livro e ajudar não só na pesquisa científica sobre o tema, como contribuir para informar médicos e pacientes. Discutir câncer, tem muitos fóruns aí que se estuda, seja a parte da doença, a parte química, a parte social, enfim. Mas são conhecimentos distintos, fragmentados, que não tem interação entre eles de modo a recompor a unidade do conhecimento e da pessoa. A gente fica vendo sempre assim, as partes, os órgãos doentes e não sabe como fazer, numa equipe interdisciplinar, ter esse olhar que é o olhar do uno, da unidade da pessoa. A dificuldade do negro no mercado de trabalho foi tema de uma audiência pública aqui no Parlamento Paulista. Os negros já são maioria entre os empreendedores brasileiros, segundo pesquisa do Sebrae. Mas isso não significa resultado direto em ganho e produtividade. Para o afroempreendedor, é muito importante que nós tenhamos essa lei que nos respalda, porque além do espaço, precisamos de subsídios também, um apoio governamental para que a gente consiga alavancar as nossas empresas, fazer com que os nossos negócios sejam efetivamente rentáveis, não ser somente uma troca de moedas. A empreendedora Fernanda participou da audiência pública promovida pelos deputados Leci Brandão, do PCdoB, e Teonílio Barba, do PT. O objetivo foi debater políticas públicas de incentivo para empreendedores do projeto de lei 791 de 2019, que institui o Programa Estadual de Fomento ao Afroempreendedorismo.
Esse é um projeto que visa contribuir para um setor que historicamente é alijado, né, do processo de desenvolvimento econômico do nosso país. Se a gente perceber um pouquinho, tiver um pouco mais de sensibilidade, a gente vai ver que pós-processo de escravização, os negros, as negras foram alijados ali, né, de trabalho tal e precisavam de alguma forma obter meios para sustentar ali as suas famílias. O que são as baianas de Acarajé, né? As primeiras baianas de Acarajé. Então, nesse sentido, existir políticas públicas que possam fazer esse processo de reparação histórica e que possam, para além desse processo de reparação, reconhecer inclusive que esse é um mercado que tem aí tido cifras em torno da casa de trilhões, dá uma importância e uma relevância, visto que as políticas públicas têm aí condições de contribuir com a economia, né, do nosso estado. De acordo com o levantamento feito pelo Sebrae, no Brasil, 50% dos donos de negócio são afrodescendentes, 49% são brancos e 1% pertence a outros grupos populacionais. Os números refletem a proporção da quantidade de negros no país, mas não necessariamente sua representatividade. Essa audiência no sentido de apresentar esse projeto de lei, discutir com esses pequenos e micros empreendedores e dar para eles um espaço de discussão na qual a gente possa justamente ter o fomento, o recurso para que eles possam continuar empreendendo e temos trabalhos extremamente ricos feitos por esses empreendedores. Então, o que nós precisamos de fato é garantir que esses empreendedores continuem tendo espaço e voz e contribuindo para a economia do nosso país.